A paz do Senhor, amados irmãos. Te convido a refletir comigo neste texto que se encontra em Mateus 14, do 22 a 32. Tema: quando o mar de problemas quer te afogar, Jesus caminha por cima dele para te salvar. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao seu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Os eventos destes versículos, que são a base para esta nossa reflexão, acontecem depois de um grande milagre, quando Jesus alimentou no deserto 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. Todos estavam admirados com as curas que Jesus fez, mas o milagre com o alimento foi algo impressionante para aquele povo e até mesmo para os discípulos. Digo isso tirando por base o quanto nós, que andamos com Cristo, somos surpreendidos pelo cuidado do Senhor todos os dias. Então, com eles não era diferente. Eles estavam tão maravilhados que Jesus teve que insistir para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, como lemos no versículo 22. Quando verdadeiramente sentimos a presença de Deus nos invadir, ficamos assim. Não queremos que o culto acabe, não queremos sair da comunhão dos irmãos. Tudo é maravilhoso. Mas assim como temos estes momentos de íntima comunhão com o Senhor, temos os momentos de grandes provas também. Os discípulos entraram no barco cheios de alegria, emocionados por fazer parte de tudo aquilo, e a Bíblia diz que Jesus despediu a multidão e subiu ao monte para orar. E já era noite quando os discípulos estavam no meio do mar e as ondas se levantaram com força e começaram a açoitar o barco com violência. E aconteceu ali o mesmo que acontece em nossas vidas, quando se levanta a fúria do inimigo, quando se manifesta a maldade daquelas pessoas que se levantam com o objetivo de nos prejudicar. Desespero, frustração. Tentamos tudo o que está ao nosso alcance e a situação se arrasta. Alta madrugada. A luta continua e certamente os discípulos pensaram: se Jesus estivesse aqui, estaríamos salvos. O que vamos fazer agora? E não é diferente com a gente. Pensamos: será que o meu céu é de bronze? Será que Deus não está vendo a minha angústia? Mas assim como Jesus foi em socorro dos discípulos, ele vem ao seu encontro, porque quando o mar de problemas quer te afogar, Jesus caminha por cima dele para te salvar. Olhe com os olhos da fé, não para o mar de tribulações que fustiga o seu barco, mas para aquele que quer te ajudar e se aproxima de você por cima deste mar. Os discípulos estavam tão aterrorizados que
porque acharam que era um fantasma. Versículo 26. E você, acha que é o quê? Ilusão da sua cabeça? A bênção para outra pessoa? Amados, Deus tem para o outro e para você também. Neste momento, Jesus os acalma dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 27. Mas ainda assim tiveram medo. E Pedro disse: se és tu, manda-me ir ao seu encontro por sobre as águas. E o Senhor disse: venha. Versículo 29. Pedro teve fé para sair do barco e caminhar na direção de Jesus. Mas quando olhou para as ondas, sua fé foi minada. Sua fé se enfraqueceu e ele começou a afundar. Deus fala conosco que esta luta não é para a morte, que vai livrar do cativeiro, que vai pelejar por nós, pois é Ele o nosso advogado, o nosso ajudador, o nosso Salvador. E quando Ele fala isso, colocamos nossa fé em prática, como Pedro fez, e nos alegramos. E nos sentimos renovados. Porém, quando olhamos para os problemas e eles parecem ainda maiores, como Pedro, vacilamos. É normal sentir medo e até mesmo sentir a fé vacilar. Mas não é normal, neste momento, jogarmos a toalha, desistirmos, porque aquele que peleja por mim e por você não desiste nunca. Amados, não existe outro nome que na hora da dificuldade você pode clamar, na certeza de ser respondido. Pedro sabia disso e ao começar a afundar, clamou pelo Senhor, que imediatamente atendeu o seu pedido e segurou na sua mão, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus chama a atenção dele, assim como chama a nossa também, porque ele disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Podemos ler nas entrelinhas que quando ele disse isso, foi como se tivesse falado: estou aqui e cuido de você em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. Tanto é assim que ele não deu ordem ao vento e às ondas do mar para pararem enquanto estava fora do barco com Pedro. Ele salvou o discípulo no meio das águas daquele mar bravio. E só depois que entraram no barco, a fúria do mar cessou. Deus vai mostrar que é com você no meio desta situação complicada. Por mais que esteja difícil, continue clamando, buscando o Senhor, porque é Ele que vai segurar na sua mão e te conduzir à vitória. Não tenham medo. Acreditem, Jesus está indo ao seu encontro. Amados, fiquem com Deus e beijo no coração.